Olá, gente! Tudo bem com vocês por aí? Espero que sim, tá? Bem, hoje nós vamos conversar sobre empreendedorismo social. Mas o que é isso? Bem, até agora, tudo que nós conversamos sobre as entidades não governamentais, sobre as ONGs, sobre o terceiro setor, diz basicamente ao respeito de que todas essas entidades, elas não têm na sua essência uma atividade empresarial. E, portanto, elas não são voltadas para o lucro. Por quê? Porque no seu contexto existe uma responsabilidade social, que nada mais é do que quando as pessoas se unem e formam uma base voluntária para contribuir com a sociedade. Todos se reúnem com um único objetivo: fazer o bem, ajudar ao próximo. Bem, mas também é possível que dentro do contexto de um empreendimento, ou seja, dentro de uma atividade empresarial propriamente dita, possa haver o lucro, mas também uma preocupação com o social, uma preocupação voltada para fazer o bem e para atender o próximo, como nós já conversamos bastante a respeito disso. Pois bem, para você contribuir para uma sociedade mais justa, é preciso que a empresa tenha dentro do seu conceito, dentro do seu pressuposto, tenha na sua gestão não apenas os cumprimentos das metas estabelecidas pelos seus proprietários, mas também com o objetivo de atender ao interesse geral. Então, como exemplo, nós temos trabalhadores de uma determinada comunidade local. Esta comunidade local, ela também é potencial cliente, ela é uma potencial fornecedora enquanto entidade empresarial. E aí, neste contexto, há uma perfeita união. Por quê? Porque todo o trabalho vai ser voltado para atender a sociedade em geral. E aí, nesse contexto, eu trago emprestadas lições de Maria Cristina de Almeida, quando ela fala na sua obra A Função Social da Empresa na Sociedade Contemporânea, Perspectivas e Prospectivas. Ela assim diz: a função social da empresa representa um conjunto de fenômenos importantes para a coletividade e é indispensável para a satisfação dos interesses inerentes à atividade econômica. Bem, dentro do contexto da atividade econômica propriamente dita, eu preciso lembrar para vocês que o Código Civil de 2002, lá no artigo 966, ele diz: considera-se empresário quem exerce atividade profissionalmente econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou serviços. E aí, uma das situações que nós tratamos lá na nossa aula, na qual nós conversamos sobre as sociedades, uma aula de direito empresarial, eu digo que uma situação fundamental para este contexto é o affectio societatis, é a intenção, a vontade de ser sócio. E aí, nesse sentido, o artigo 981 do Código Civil, ele diz: celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício da atividade econômica e a partilha entre si dos resultados, que é o que se espera de uma empresa, você ter o retorno do lucro. Porém, como eu venho aqui dizendo,
este lucro ele pode sim ser recebido, mas pode também fazer o bem. Por quê? Porque o próprio Código Civil ele traz o princípio da função social da empresa, previsto lá no artigo 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Pegando emprestadas as lições da nossa norma maior, a Constituição Federal de 1988, eu digo a vocês, artigo 5º, inciso 32, a propriedade atenderá sua função social. Então, minha gente, sobre esse tema, também tratam de modo específico os artigos 170, 182 e 186 também da nossa Constituição Federal de 1988. E aí, sobre este tema, sobre a função social da empresa, eu encontrei uma passagem muito interessante no artigo de Bruna Vitório Bindaco, que ela diz o seguinte: a função social é um dos princípios que trouxe maior grau de justiça nas relações sociais, objetivando evitar os abusos individuais e promover a coletivização. Frente a essa nova realidade, a empresa deixa de possuir apenas o objetivo ao lucro e suas metas passam a ter por base uma exploração econômica atrelada aos valores sociais de bem-estar coletivo e justiça social. Pego também emprestado as lições de Paloma Torres Carneiro, que tem um artigo que trata também da função social da empresa. E ela diz assim: o conceito de função social da empresa engloba a ideia de que esta não deve visar somente o lucro, mas também preocupar-se com os reflexos que suas decisões têm perante a sociedade, seja de forma geral, incorporando ao bem privado uma utilização voltada para a coletividade, ou de forma específica, trazendo realização social ao empresário e para todos aqueles que colaboram para alcançar tal fim. Então, minha gente, com isto a gente vê que é plenamente possível se desenvolver uma atividade econômica atrelada ao cumprimento da função social da empresa. Por quê? Empreender significa mudar uma realidade a qual você está inserido. Você pode modificar o seu próprio empreendimento, tendo sucesso com ele, só que, às vezes, empreender, as pessoas costumam normalmente confundir única e exclusivamente com a palavra do lucro ou a palavra de ganhos financeiros. Minha gente, os objetivos podem e devem ser outros. Ajudar um certo grupo de pessoas, ajudar a uma comunidade, uma classe social, sem que necessariamente você vise o lucro financeiro. Você pode conceder uma ajuda, um auxílio e, com isso, além de tornar a comunidade melhor, fazer com que a sua empresa ela seja reconhecida. Tem um portal, que é o portal endeavor.org.br, que ele diz o seguinte: se você adora superar um desafio e lidar com cenários complexos e ainda sonha em mudar o mundo, pode ser que o empreendedorismo social seja um caminho para você. Além disso, o empreendedorismo social é uma forma interessante para dar vida a projetos que busquem equilíbrio entre lucros e relevância social. Vocês sabem a dor daquele cliente? Para o empreendedor social, a dor do seu cliente é o problema social. Minha gente, empreendedores são pessoas que têm as mais diversas habilidades. Essas pessoas elas têm condições, elas têm, na sua maioria, competência de avaliar as oportunidades dos negócios. Sabemos que muitas empresas nesse momento passam dificuldades, mas é sim possível prover recursos necessários
para que esses recursos tornem vantajoso para a empresa iniciar uma ação social. Por quê? Porque ela vai ser reconhecida, ela vai tornar a sociedade que está em volta dela motivada, ela vai conseguir sim atingir aos seus objetivos. Então, um empreendedor social nada mais é do que aquela pessoa que reconhece os problemas sociais e tenta utilizá-lo dentro do seu negócio para, de alguma maneira, resolvê-los. Vou ampliar mais um pouquinho. O termo empreendedorismo social pode se referir a qualquer iniciativa empreendedora feita com o intuito de avançar causas sociais e ou ambientais. O empreendedorismo social pode ser uma iniciativa com ou sem fins lucrativos. Porém, o que difere do empreendedorismo tradicional é que se tenta maximizar os retornos sociais ao invés de maximizar o lucro. Em suma, minha gente, é possível aliar o lucro a uma transformação social. E aí eu trago para vocês algumas dicas que são apresentadas pelo portal endeavor.org.br. Que é que eles dizem? Se o seu negócio vai resolver um problema social, então você precisa entender a fundo esse problema. Não adianta querer resolver a questão da violência na comunidade se você nunca foi lá. Ou então criticar algo para melhorar o atendimento médico a pacientes de baixa renda se você nunca foi a um hospital público ou não conhece verdadeiramente a demanda do seu público-alvo. Como qualquer outro negócio, para empreender no campo social, você também precisará definir um plano de marketing, uma proposta de valor e sua estrutura de custos. Como você estará se propondo a resolver problemas sociais, precisará definir indicadores para medir o impacto dos seus negócios. Tem outro portal chamado Asroca que diz o seguinte: em vez de relegarem as necessidades da sociedade para os setores público ou privado, os empreendedores sociais identificam o que não está a funcionar e resolvem o problema mudando o sistema, disseminando a solução e persuadindo sociedades inteiras a seguir um novo rumo. E aí eu faço uma pergunta a vocês: por que ser empreendedor social? É muito simples, minha gente. Em vez de você relegar as necessidades da sociedade para os setores público ou privado, você, enquanto empreendedor social, basta identificar o que não está a funcionar e tentar resolver o problema modificando aquele sistema, procurando disseminar a solução que você entende como sendo a mais correta, persuadindo a sociedade a participar, a juntos seguir um novo rumo. Nós temos um outro portal, atitudesustentáveis.com.br, que diz o seguinte: empreendedorismo social é um nome dado a um conjunto de ações empreendedoras que visam a melhoria da sociedade, onde os empreendedores lançam mão de medidas que podem ser, ao mesmo tempo, lucrativas e sociais. O empreendedor trabalha para conseguir lucro, estabelece medidas e estratégias que gerem um resultado financeiro positivo. Já o empreendedor social trabalha para conseguir resultados positivos dentro de uma sociedade, estabelecendo medidas e estratégias que gerem um retorno social e ambiente positivo. O empreendedorismo social busca hoje implantar nas comunidades medidas sustentáveis para que se possa conciliar avanços tecnológicos e outros progressos com um meio ambiente saudável e boas condições de vida para todos. O empreendedorismo social é uma área de grande importância para o meio ambiente e para as populações que daquele meio ambiente desfrutam. Por quê? Porque ganham apoio para a conservação
e utilização racional dos recursos naturais e base para a melhoria de suas vidas. E aí tem um portal Brasil.gov.br que, quando ele fala em cidadania e justiça, ele diz: empreendedorismo social é um termo que significa um negócio lucrativo e que ao mesmo tempo traz desenvolvimento para a sociedade. As empresas sociais diferem das ONGs ou das empresas comuns porque se utilizam de mecanismos de mercado para, por meio de sua atividade principal, buscar soluções de problemas sociais. Os negócios sociais integram a lógica dos diferentes setores econômicos e oferecem produtos e serviços de qualidade à população excluída do mercado tradicional. É um estímulo à prática sustentável em escala. E, para tanto, foi criado um que eles chamam de selo B. Um selo que certifica os negócios sociais como empresas do mais alto nível de comprometimento com a redução dos desequilíbrios socioambientais. E aí esse selo ou sistema B, como também é chamado, ele não apenas trata das melhores empresas do mundo, mas das melhores empresas para o mundo. Esta é a frase do mantra das lideranças do B Corporation, chamado de Sistema B. Minha gente, o empreendedorismo social nada mais é do que uma reunião de ideias, uma reunião de práticas de negócios que vão trazer algum tipo de impacto social. Com isso, nós finalizamos a nossa aula de hoje. Eu espero que tenham gostado e que se extinguam com essa nova temática, que é extremamente importante. Se gostaram, deixe aí o seu like, se inscrevam e compartilhem o meu canal para que mais pessoas possam conhecer estas novidades, ter acesso às informações. No mais, fiquem com Deus, tenham todos muita saúde e um forte abraço do professor Bruno, mais uma vez agradecendo pela atenção dispensada.